Bem-vindos! Hoje vamos contar a história de Miguel. A história que ele deixou registrada enquanto ainda podia. Um relato que carrega algo mais do que palavras. Carrega a prova de que o silêncio pode criar monstros. Prepare-se para ouvir. A entidade. Os arquivos malditos da Clínica Santa Dália. E agora? Deixarei que o próprio Miguel conte o que encontrou lá dentro. Olá! Se você está ouvindo isso agora, é porque decidiu seguir por um caminho que não deveria. Mas tudo bem. Eu também segui. E foi assim que descobri o que nunca deveria ter sido encontrado. Essa história não estava escondida por acidente. Ela estava trancada. E por um motivo. Você provavelmente já passou pela rodovia 47 sem notar. Mas se dirigir por lá ao amanhecer, vai ver no meio da névoa a sombra de um prédio antigo, cinzento, com janelas demais e luz de menos. O lugar é conhecido como Clínica Psiquiátrica Santa Dália, abandonada há décadas e, curiosamente, impossível de demolir. Operários desmaiam, máquinas travam, corredores internos mudam de lugar de um dia para o outro, como se o prédio não aceitasse ser destruído. Mas mesmo assim, eu, Miguel Duarte, documentarista amador, decidi entrar. Eu queria um vídeo exclusivo para meu canal. E encontrei muito mais do que imaginava. No subsolo úmido da clínica, encontrei armários metálicos enferrujados, quase todos vazios, quase todos corroídos pelo tempo. Mas um armário estava limpo, intacto, como se alguém tivesse cuidado dele. Lá dentro havia uma pasta preta, sem etiquetas, sem datas, apenas um código estampado. Protocolo, silêncio absoluto. Acesso nível 5. Dr. Ícaro Menezes. Dentro da pasta, relatórios escritos às pressas, fotos perturbadoras de pacientes vendados e amarrados. E 3 pendrives novos, absolutamente impecáveis. Levei tudo para casa. Achei que tinha encontrado uma boa história. Só não sabia que tinha encontrado uma presença também. Os documentos descreviam um experimento estranho. O Dr. Ícaro acreditava que, se tirasse todos os sentidos de uma pessoa, o cérebro seria obrigado a criar estímulos próprios. Privação visual, privação auditiva, privação sensorial total. Pacientes eram colocados em quartos completamente selados, sem ruído, sem luz, sem textura, sem nada. Era de se esperar que, após dias nesse silêncio absoluto, eles ouvissem a própria mente, seus próprios pensamentos. Mas não foi isso que aconteceu. Todos eles diziam ouvir vozes externas, vozes que vinham de um canto da sala. Um canto que não existia antes de eles serem colocados ali. Um canto que não deveria existir e que, segundo eles, estava crescendo. As coisas começaram a desandar para mim quando decidiu assistir aos pendrives. O primeiro mostrava um paciente chamado Elias, sentado em uma cadeira, vendado, completamente isolado. Ele ficou em silêncio por horas, imóvel, quase inerte, até que começou a chorar. Um choro baixo, envergonhado, como se alguém estivesse dizendo algo horrível a ele. E então, Elias sussurrou: "Eu não vou com você. Me deixe em paz, por favor." Ele não deveria ser capaz de ouvir nada, nada, nem a própria voz. No final do vídeo, Elias grita: "Tira essas mãos de mim!" E por um breve instante, uma forma escura atravessa o quadro. Não era um glitch, não era sombra. Parecia um rosto tentando se formar. Um rosto que não era humano. Outro relatório falava de um tal paciente 12, nome não identificado. Ele ficou 72 horas sem qualquer estímulo. Ao final, os médicos entraram na sala e o encontraram, sorrindo. Um sorriso enorme, tenso, quase rasgado. O paciente disse: "Agora sei o que mora no silêncio." Eles perguntaram o que era. Ele respondeu: "Algo que não existia até que nós o percebêssemos. Algo que vive quando não ouvimos o mundo. Algo com saudade de ser notado." E começou a bater a cabeça na parede, com tanta força que rachou o concreto. Depois de dias lendo os relatórios, comecei a ouvir barulhos em casa. Primeiro, passos leves no corredor.
Depois, sussurros. Sussurros dizendo o meu nome. E o pior, eram vozes de pessoas que eu conhecia. A voz da minha mãe, que já tinha morrido. A voz de um amigo de infância. A voz de uma ex-namorada. Todas dizendo a mesma coisa. Você está me escutando, Miguel? Agora eu posso ver você. Eu comecei a dormir mal. A casa ficava diferente. Os cantos pareciam mais escuros. E uma noite, acordei com um som de respiracal atrás da parede. Pesada, úmida, quase humana. Mas eu moro sozinho. Certo dia, quando acendi a luz do celular para filmar o canto do quarto, vi algo que me paralisou. A parede havia desaparecido. No lugar dela, havia um corredor estreito. Tão estreito que parecia ter sido cavado por mãos humanas. Dentro dele, algo respirava. Pesado, profundo, como se estivesse se aproximando. Mas num piscar de olhos que dei, o corredor sumiu. No último pendrive, havia um vídeo chamado Registro de Incidente Final, 0309-1982. Médicos se amontoavam em frente a uma porta de aço. A porta tremia. Algo batia ali, tentando sair. O Dr. Ícaro dizia desesperado. Ela percebeu que existe. Foi longe demais. A entidade está tentando tomar forma. Se sair dessa sala, vai seguir qualquer um que tentar ouvi-la. Um barulho metálico interrompe o discurso. A porta se abre, e por uma fração de segundo, algo atravessa a câmera. Algo com forma humana, mas sem rosto, sem olhos, sem boca. Apenas a escuridão, tentando aprender a ser gente. O vídeo termina ali. Bom, estou gravando isso porque percebi algo. A entidade não estava presa. Ela estava adormecida, silenciada. E ao assistir aos vídeos, acho que devolvi o que ela queria. Atenção, consciência, existência. A coisa está me seguindo. Eu gravei no celular sussurros cada vez mais claros, arranhões no piso, portas abrindo sozinhas. Então, se algo aconteceu comigo e você estiver escutando isso, eu recomendo que... Espera, eu acho que não estou sozinho no quarto. Ela está atrás de mim. Se eu olhar, por favor, não ouça mais nada, não assista mais nada. A última coisa que se podia escutar na gravação de Miguel era um som rouco, como de alguém tentando dizer algo, mas parecia não ter aprendido a falar. Miguel morreu naquela noite. O corpo estava caído de lado, encolhido junto à parede oposta do quarto. A câmera do celular ainda gravava quando o encontraram. A tela preta, mas o LED aceso. Miguel o segurava como se fosse um talismã, sem sinais de luta, sem marcas de violência e sem olhos. Parecia drenado. Como se algo tivesse retirado dele tudo que o tornava humano. A equipe da perícia, 4 membros ao todo, recolheu tudo. Pendrives, relatórios, fotos, a pasta preta. A princípio, parecia um caso de surto psicótico seguido de morte por causas desconhecidas. Mas quando os peritos assistiram aos vídeos, algo mudou no ambiente da sala de análises. Um silêncio estranho pesou. Um frio que o ar-condicionado não justificava. Mesmo assim, racionalizaram. Ele deve ter usado alguma substância. Alucinação auditiva severa. Criação do próprio cérebro em colapso. Todos, exceto Augusto. Augusto era o mais velho da equipe. Tinha 29 anos de polícia, 18 em perícia, e já tinha visto cenas que tirariam o sono de qualquer pessoa. Mas o vídeo de Miguel incomodou-o de uma forma diferente. Não pela morte, mas pelo olhar de Miguel no começo da gravação. Não havia loucura ali. Não havia delírio. Havia alerta. Havia alguém tentando salvar alguém. Depois de assistir 10, 20 vezes, Augusto percebeu algo que o fez gelar por dentro. No último segundo de vida, quando Miguel vira o rosto para a câmera, um reflexo surge nos olhos. Ele deu zoom, e mais um. A imagem distorceu, mas não desapareceu. Um rosto escuro, deformado, sem contornos exatos. Uma massa de sombras tentando observar, como se estivesse aprendendo a ter forma, ao ser vista. Augusto empalideceu. Não.
Não era alucinação. Ele tentou ligar para os outros 3 membros da equipe imediatamente. A primeira ligação foi para Bruno, o mais jovem. Bruno atendeu na terceira chamada. Alô, Augusto? Cara, tô revendo aqui o relatório, o que foi? Bruno, me escuta. Não assista mais nada. Não deixe ninguém assistir. Isso não é só vídeo. Tem algo ali. Algo olhando de volta. Bruno ficou em silêncio. Depois, num sussurro tenso. Eu também senti algo estranho. Vamos falar com o Marcos. Ele desligou o celular de repente. Eles combinaram de se encontrar na casa de Marcos, o terceiro membro da equipe, que morava a poucos bairros dali. Quando chegaram, a porta estava entreaberta. O cheiro, o mesmo cheiro do apartamento de Miguel. Marcos? Chamou Bruno com a voz falhando. Não houve resposta. Entraram. Marcos estava no chão da sala, com o corpo contorcido, rígido e os olhos arrancados, exatamente como Miguel. O celular caído ao lado, a tela iluminada. Augusto, tremendo, desligou o telefone da vítima. Ela está seguindo quem assistiu. Augusto, isso não faz sentido. Nada que ela faz é para fazer sentido. Ela precisa ser percebida, precisa ser ouvida. É assim que ela entra. Sem perder tempo, correram ao carro. Só faltava Michele, a quarta integrante da equipe. Augusto dirigia rápido, enquanto Bruno tentava ligar para ela, 10 vezes sem resposta. Até que, finalmente, na 11ª, Michele? Michele? Do outro lado da linha, havia apenas choros, soluços e respiração acelerada. Bruno, tem alguém aqui? Eu juro que tem alguém aqui. Está andando no corredor. Mas o corredor mudou. Eu conheço minha casa, e agora tem um canto que não tinha antes. Augusto apertou o volante até os dedos ficarem brancos. Ele está falando, disse Michele em prantos. Mas não com a boca. Está falando dentro da minha cabeça, dizendo que eu fiz ele existir, que eu dei ouvidos, que... Um ruído atravessou a ligação. Algo rouco. Como se uma garganta seca tentasse aprender a emitir sons humanos. Ah, meu Deus! Ele está aqui! Gritou ela. Bruno! Ele está aqui! Michele, sai da casa! Agora! Eu não consigo ver a porta. As paredes mudaram. Ele está atrás de mim. Não olha, não olha, não olha, não. A ligação caiu. Augusto pisou fundo no acelerador. Quando chegaram, a porta estava escancarada, como se alguém a tivesse empurrado por dentro com força descomunal. O corredor de entrada não era normal. Algo estava errado com as proporções. Parecia mais comprido, mais estreito, mais escuro. Bruno avançou. Michele! Michele! Augusto o segurou pelo ombro. Bruno, não faça barulho. É assim que ela te acha. Um som ecoou pela casa. Um arrastar lento, viscoso, como carne sendo esfregada no chão. Augusto, o que é isso? Silêncio. Ela está ouvindo. O arrastar ficou mais rápido, mais próximo. Então viram. No final do corredor, algo se erguia. Uma forma alta, humana, mas não humana. Um vulto feito de sombras comprimidas, retorcendo-se como fumaça viva, tentando estabilizar um rosto que nunca deveria ter rosto. Do fundo, uma voz gutural, como palavras sendo imprecisamente copiadas dos humanos. Você me escutou? Bruno recuou, apavorado. O que a gente faz? Não olha para ela. Não responde. Ela existe porque a percebemos. Se não dermos forma, ela não tem forma. A criatura avançou, mais definida a cada movimento. Agora tinha algo parecido com olhos, vazios, e uma abertura onde seria a boca, tremendo, tentando aprender a sorrir. Michele estava caída atrás da criatura, viva, mas inconsciente. Bruno tentou correr até ela. A sombra se virou na hora. E falou. São
Augusto empurrou Bruno para trás. Não responda. Não ouça. A entidade pareceu hesitar. A forma começou a tremer, como se estivesse perdendo consistência. Augusto fechou os olhos. Bruno, fecha os olhos agora. Mas, fecha. Se ela não for percebida, não pode existir. O arrastar ficou desesperado. A casa inteira pareceu tremer, paredes deslocando-se, como se buscassem atenção também. Augusto repetiu como um mantra. Eu não ouço você. Eu não vejo você. Eu não percebo você. A entidade soltou um rugido sufocado, um som incapaz de se sustentar. Então, silêncio. Quando Bruno abriu os olhos, a criatura havia desaparecido. O corredor voltou ao normal. As paredes também. Michele começou a tossir, despertando. Eles a carregaram para fora. No relatório final, Augusto omitiu quase tudo. Disse apenas: material audiovisual contaminado, capaz de induzir alucinações coletivas severas. Arquivar sem acesso público. Mas no caderno pessoal dele, escreveu: existem coisas que só ganham forma quando damos forma. Silêncios que só ganham voz quando paramos para ouvir. E aquilo na clínica. Aquilo era silêncio. Silêncio que queria ser percebido. Silêncio que queria existir. Às vezes, o perigo não está no que escutamos, mas no que prestamos atenção. Augusto nunca mais foi o mesmo. Ninguém mais da equipe também. Mas, às vezes, quando a casa está quieta demais, ele jura ouvir um sussurro vindo do canto do quarto. Eu ainda estou aqui? E ele simplesmente não responde, porque agora sabe. Algumas presenças só existem se lhes dermos a permissão de existir. Obrigado por ter escutado esta história até o fim. Se você ficou até aqui, é porque algo nela falou com você. Espero que apenas de forma figurada. Para ajudar o canal a continuar trazendo relatos como este, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. Seu apoio faz toda a diferença e mantém vivas histórias que quase foram esquecidas no silêncio.